essa pergunta tem um pouco de conexão com a anterior, já que o contramestre Peixe Elétrico falou sobre o mestre Canjiquinha, e o senhor que vivenciou bastante com o mestre Pastinha, tem até uma entrevista, uma live que mestre Bigo, mestre 45, deu, e ele comentou que era sempre ele e o senhor que ficava muito ali ouvindo as histórias do mestre Pastinha. Chegava mais cedo. Chegava mais cedo e ficava ouvindo as histórias de mestre Pastinha. E essa tem um pouco a ver com o mestre Canjiquinha, quando o mestre Canjiquinha ele se tornou contramestre de Pastinha. E aí o senhor conta isso, né, que o mestre Pastinha estava visitando uma roda, mas é melhor ouvir do senhor essa história. O mestre Pastinha Conheceu o mestre Canjiquinha e chamou ele para ser contramestre da academia. Conta essa história. Período também, né? Foi mais ou menos. E o mestre Pastinha, certa feita, ele passando ali na Baixa Sapateiro, e aí ele viu uma roda de capoeira, né? Ele aí se aproximou para ver apreciar a roda. Quando ele chegou, adentrou a roda, né? Ele viu que quem estava jogando lá era um rapaz alto, magro, e ele gostou muito do jogo, né? Do camarada. E aí, terminado o jogo, ele chamou esse rapaz e perguntou: vem cá, gostei que você vadiar aí e tal, quem foi seu mestre? Aí ele disse: meu mestre foi ABR, era o Canjiquinha, né? E aí o mestre Pastinha disse: então você é aluno do meu aluno, a ABR foi meu aluno, então eu vou levar você comigo, você quer ir para a minha academia? Aí o Canjiquinha aceitou o convite, né? E foi para a academia do mestre Pastinha, e lá ele se tornou, com o tempo, contramestre do mestre Pastinha. Na época já tinha o mestre Gato, que era diretor de bateria. Mestre Gato Preto. O Gato Preto. E tinha também o mestre, que não era mestre ainda, o Rafael França, que era o Cobrinha Verde, Eulâmpio. Tinham vários capoeiristas lá, né, que não aprenderam com o mestre Pastinha, mas que integravam o SECA, o Centro Esportivo de Capoeira Angola, do mestre Pastinha. Né, tinha um ficha lá, matriculado lá, tudo direitinho. E o mestre Pastinha que classificava eles. Então o mestre Pastinha classificou, como eu disse, Canjiquinha como contramestre, Gato Preto como diretor de bateria, e assim vai. Quando o Cobrinha Verde resolveu abrir sua própria escola, sua própria academia, foi conversar com o mestre Pastinha. Aí o mestre Pastinha disse: bom, já que você quer abrir sua academia, você já tem condições de ser mestre, porque já era classificado como um capoeirista profissional completo. Isso quer dizer o seguinte, que ele já estava capacitado a ser mestre. Só não era mestre porque ali na academia o mestre era Pastinha, e o mestre Pastinha não admitia outro mestre na academia, o mestre era ele. Agora, se você tem capacidade de ser um mestre, saia do grupo e funde o seu próprio grupo, sua própria academia, e automaticamente você se torna mestre. Foi o que aconteceu com o Cobrinha Verde, aconteceu depois com o Canjiquinha, aconteceu com outros mais, né? O Gato Preto. Então, foi isso. A história com o Canjiquinha foi essa. Canjiquinha passou a ser contramestre devido a esse acontecimento, que ele viu o Canjiquinha jogando na Baixa Sapateiro, gostou do jogo dele, e ao afirmar que era o mestre dele foi ABR, o mestre Pastinha se identificou, né, e levou ele para ser o contramestre dele na época. Ok. Quer comentar alguma coisa? Claro que só a partir do que eu ouvi também, né? Eu acho interessante aí essa fala do mestre Pastinha, dele perguntar quem foi seu mestre, né? Menino, quem foi teu mestre, né? Tem a ladainha com essa frase. Porque tem algumas versões dentro da capoeira que ficam colocando que o aberrê que o mestre Canjiquinha coloca é diferente do aberrê de mestre Pastinha. E esse relato do mestre Pastinha, dessa situação, né? Para perguntar quem foi seu mestre, dizer que é aberrê, e ele se identificou, porque aí vem aquela história, não, aberrê, eu ensinei a ele, né, entre a década de 1910 e 1912, me parece que nesse período, né,
Então, quando o Pastinha coloca essa afinidade, perguntando, quando Canjiquinha responde que foi aberrê, é do mesmo aberrê que está se tratando. Nesse relato, fica mais difícil serem dois aberrês diferentes a partir desse relato. Né? E a conjectura da história, quando o mestre Pastinha se identificou com o Canjiquinha jogando, provavelmente ele viu alguma semelhança daquele jogo de mestre Canjiquinha com aquele jogo que talvez ele praticava, ou aquele jogo que o próprio mestre Aberrê, o Aberrê jogava, né? Exato. Então ele sentiu uma identidade ali, a impressão, né? A gente não pode dizer que é uma verdade absoluta, mas a impressão que dá nessa história contada é que havia uma certa afinidade e por isso ele trouxe o Canjiquinha. E o próprio Canjiquinha na época, se não fosse verdade, teria contestado, né? Não é esse, não é outro. Isso aí não tem sentido, ainda mais que imagine você, Aberrê já é um nome difícil. 2 Aberrê já é demais, né? Não existir 2 Aberrê, muita coincidência, 2 Aberrê, 2 capoeiristas chamados Aberrê. Afamados. Famosos. Então é impossível isso, claro, isso aí é história com E. É uma tentativa de resolver um conflito, mas que na realidade vai por um outro caminho e que não resolve na realidade. Gera mais confusão. Né?